para quando começar, a gente já começar a compartilhar também por aqui, através de outro mecanismo aí. Aí não sei se vai começar, eu estou procurando aqui. Eu vou pegar o link Pode aqui. compartilhar, tudo bem. Estamos ao vivo agora no Facebook, hein, gente? Eu acabei de subir lá no Facebook, estamos ao vivo agora lá, na página do Carlos Janela. E vai entrar já também no YouTube. Deixa eu só me organizar aqui. No YouTube também. A Márcia Rios, ela está sem imagem, mas ela tem som. Eu estou ouvindo bem. Só não tem a sua imagem, mas se você não consegue a imagem, tudo bem. Permanece aí que é importante a sua fala. Deve ter uma câmera aí. Você está no celular, né? Costuma ter uma câmera na parte de baixo. Se você apertar ela, ela vai estar com um risquinho, ela vai ligar quando você apertar. Deixa eu ver. Calma, só um minutinho. Acho que abriu. Agora sim, Márcia. Apanhei aqui um pouco, hein? Mas, faz parte, viu? Oi. Oi, tudo bem? Só lembrando, já estamos ao vivo no Facebook, acho que só esperar um pouquinho até o pessoal clicar no link, né? Começar a entrar no ao vivo para a gente começar. Ótimo. Pegando mais gente aqui. Celso, está ouvindo? Tá. Olha, está ouvindo. Então, o Vitor Guerreiro, ele que está coordenando toda a parte técnica aqui da nossa live, ele que está operando. Qualquer dúvida, vocês podem falar com ele aí no chat, tá bom? Acho que ele já pode começar, já. Vamos começar, já entrou no YouTube também, né? Lá com o Jefferson. Tem. Só confirma para mim se entrou no YouTube, para a gente aí deslanchar nossa live de hoje. Vou confirmar aqui. A gente já tem o link para compartilhar, eu vou colocar aqui também no chat. Ótimo. Coloca sim. Então já dá para começar. Vamos lá? Boa noite a todos e a todas. Agora, oficialmente, nós estamos começando. A todos vocês que estão participando aqui da nossa roda de conversa de hoje, dessa conversa ao vivo, aqui pelo nosso Facebook, do nosso mandato, pelo mandato do vereador Celso Gianazzi e pelo nosso YouTube também. São 3 transmissões. Quem quiser compartilhar, pode ficar à vontade também para retransmitir. É importante que todas as pessoas entrem nesse debate e saibam da real situação dos nossos professores e das nossas professoras da rede estadual. E o tema de hoje, gente, são 2 temas, né? Principalmente, o primeiro deles é a situação dos 35 mil professores que foram abandonados pelo governo, professores eventuais, professores temporários, professores categoria S e categoria V, e também os professores categoria O, que não conseguiram aulas, que ficaram sem os contratos. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque esses professores estão sem receber os seus salários há 4 meses, passando necessidade, passando fome, humilhação, dependendo de ajuda de familiares, vendendo seus equipamentos, vendendo móveis para sobreviver, dependendo de cesta básica, né, que é doada, muitas vezes pela POS, que tem ajudado, enfim, e algumas outras entidades. É uma situação muito grave essa, de ver que o Estado abandonou os seus professores. E não é uma quantidade pequena, são 35 mil professores, é uma quantidade muito grande da rede estadual. E o Estado não fez isso só com os professores, fez também com os transportadores escolares, fez com as merendeiras terceirizadas, fez com as cuidadoras de crianças com deficiência da rede estadual, um verdadeiro massacre que o Estado fez. Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos, de socorrer imediatamente. E é uma preocupação que nós tivemos logo no começo da pandemia. Inclusive, eu já apresentei logo no começo um projeto de lei garantindo salário para os professores que estão nessa situação. Depois eu falo sobre isso. Né? E também um debate que a gente vai fazer aqui é sobre a nova forma de contratação. O governo se comprometeu, por conta de toda essa pressão que nós estamos fazendo, e as entidades
representativas da educação e de vocês, um projeto de lei que deve ser, o governo se comprometeu, não sei se ele vai apresentar, porque eu não acredito muito nesse governo, mas falou que vai apresentar um projeto de lei, né, mudando a forma de contratação. E esse projeto vai chegar na Assembleia Legislativa e nós, logicamente, vamos apresentar emenda ao projeto para que ele seja melhorado, porque coisa boa do governo nunca vem para servidor público, a gente sabe. Eu estou já no 4º mandato de deputado estadual, gente, se tiver um projeto para os servidores do governo, é contra os servidores. Os servidores saem prejudicados. Então, nós vamos, junto com vocês, apresentar emendas a esse projeto a hora que ele chegar, que muda a contratação, mas, ao mesmo tempo, o que nos interessa muito também é resolver a situação dos professores que estão abandonados pelo Estado, sem salário, 4 meses sem receber. E isso é possível de ser modificado, de ser resolvido, basta o governo ter interesse. Não tem interesse. Ele só vai melhorar, só vai apresentar alguma proposta se ele for pressionado. Então, um dos objetivos dessa conversa de hoje é de também pressão, fazer pressão em cima do governo. Eu tenho falado, Celso, todos os dias, quase na tribuna, sobre a situação de 35 mil professores nessa situação. Todos os dias, hoje eu falei, toda semana eu vou para a tribuna e falo, denuncio, cobro o governo, cobrei o secretário de Educação, o Roscieli, que foi na Comissão de Educação, cobrei o secretário, enfim, já tomamos medidas junto ao MP federal, do trabalho, já apresentei o projeto de lei, apresentei o projeto de lei 237, que foi o primeiro, nós chamamos a atenção da opinião pública, né, quando logo que estourou, falou, olha, tem 35 mil professores nessa situação, eles não podem ficar assim. Eu apresentei o PL 237, fizemos indicação ao governo, e depois, quando foi aprovado um projeto coletivo, agora, recentemente, na Assembleia Legislativa, coletivo porque vários deputados apresentaram propostas. Eu apresentei uma emenda também incluindo os professores eventuais e temporários, para que isso fosse resolvido. Aí o governo rejeitou a emenda não foi aceita. Nós levamos o caso para o Congresso Nacional também, foi apresentada uma emenda naquele projeto do Renda Básica Emergencial, a emenda foi aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, só que o Bolsonaro vetou depois, quando ele sancionou, ele vetou. Daí o professor, eventual, ele não recebe nem do governo federal nem do governo estadual, ele fica no meio do caminho, abandonado pelos 2 entes federativos. Estou sintetizando aqui a situação, fazendo uma rápida introdução para quem não está acompanhando esse caso. Então, nós estamos tentando, já com projetos de lei, com indicação, acionando a Justiça, levando o caso para o Congresso Nacional, e fazendo a mobilização também da categoria, que é importante, ajudando nessa mobilização. E hoje nós estamos aqui com vocês, para que vocês falem. Aqui é uma tribuna livre para vocês falarem, sem censura, sem mordaça, para a gente cobrar o governo e as pessoas que estão assistindo, que já são muitas, para que elas tomem conhecimento da situação e ajudem a pressionar o governo a resolver essa situação. Do ponto de vista legal, é muito fácil resolver. O governo fala que é difícil, que eles estão consultando a PGE. A PGE é sempre contra, gente. A Procuradoria-Geral do Estado é contra os servidores públicos do Estado de São Paulo, sempre, em qualquer coisa. Em 4 mandatos, eu nunca vi a PGE defendendo os servidores. Ela tem uma política do ódio do PSDB, ela coloca em prática a política do ódio dos tucanos contra os servidores públicos do Estado de São Paulo. Todas as interpretações são contra nós, contra os professores, contra os servidores. Então, ele não pode esperar nada, ele vai consultar a PGE vai falar não. Não, mas, na verdade, nós sabemos que o Estado, nós aprovamos, só para concluir e abrir para vocês falarem, primeiro Celso, gente, nós aprovamos um decreto, logo no início da pandemia, o decreto de calamidade pública, estado de emergência do Estado de São Paulo. Nós estamos num estado de exceção. O Estado não precisa mudar a Lei 1093, não precisa aprovar uma lei do quadro do magistério para socorrer os professores, os 35 mil professores. Pode fazer um projeto emergencial de socorro financeiro, é só isso, não é nem ainda mudando contratação, não é nada disso. Ele vai socorrer
os 35 mil professores que estão nessa situação. É uma renda básica emergencial, que seja um salário, né? Que a gente aí vamos negociar com o governo, que seja pelo menos um salário que dê um mínimo de dignidade para que os professores atravessem a pandemia, né? Até que as aulas voltem do ponto de vista presencial. É isso que nós estamos reivindicando. O governo pode fazer isso. Enquanto isso, a gente debate a forma de contratação, mudança da Lei 1093, que está sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal, está no Supremo esse debate, aí é outra história. Mudar a forma de contratação do professor categoria O. Então, é um outro debate, mas o que nos preocupa nesse momento é que os nossos colegas professores eventuais, temporários, categoria O sem contrato, categoria V e S estão passando fome, estão sendo humilhados, isso é grave, nós não podemos permitir. E legalmente, se você resolve isso, o Estado de São Paulo é o estado mais rico da América Latina, tem muito recurso, tem dinheiro para fazer esse socorro, essa proteção social para os nossos servidores. Então, eu queria abrir fazendo essa introdução, depois eu coloco outros encaminhamentos que nós já fizemos. Tá bom? Vou passar, então, para o vereador Celso Gianazzi, que está numa luta imensa na Câmara Municipal agora contra a aprovação do PL 452, que, entre outras maldades, ele vai falar sobre isso, também vai precarizar a contratação de professores, ou seja, o Bruno Covas vai imitar o Estado, né? Vai precarizar as contratações, vai escantear o concurso público de provas e títulos. O Celso vai falar mais sobre isso, está numa luta lá para resolver essa situação e pressionar a prefeitura a fazer a chamada dos aprovados em todos os concursos da educação. Professor PEI, GEIF, PEIF, gestão, né? Coordenação pedagógica, direção, supervisão. Aí você pode falar TE também, né? E aí o Celso está ajudando a gente aqui na mobilização também dos eventuais. Por isso que ele vai participar hoje com o nosso aliado aqui na Câmara Municipal e na capital. Vou passar para você, Celso, depois a gente abre aqui para os nossos colegas da educação. Então, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, Carlos. Parabéns aí pela iniciativa que você tem tomado. A gente tem acompanhado bastante você na Assembleia Legislativa, fazendo esse debate, jogando luz a esse problema, num problema gravíssimo, que é esse abandono que essa gestão do governador Dória faz com os trabalhadores, com os servidores públicos. Uma coisa é eles falarem em isolamento social. Tanto o prefeito aqui da cidade de São Paulo, Bruno Covas, como o governador Dória, eles falam do isolamento social, né? Eles se distinguem do presidente da República, mas eles não dão aqui condições de nenhuma das pessoas fazer isolamento social. Não há proteção social para os trabalhadores. Haja vista o caso de vocês aqui, ó. São quase 35 mil, né, professores sem nenhuma renda. O governador abandonou, literalmente abandonou. São servidores públicos que trabalham como na política pública, da educação, como servidores públicos, e foram abandonados. Então, quando a gente faz esse debate, quando tem esse enfrentamento, essa luta que se faz aqui, é muito importante para que vocês também mostrem a indignação, mostrem a realidade que estamos vivendo na rede estadual. E eu, como o Carlos falou, a gente tem uma preocupação muito grande, porque tudo que acontece na rede estadual tem vindo para cá, para a rede municipal também. Então, nós já tínhamos lá os contratos da prestação de serviços de limpeza nas escolas estaduais, era um modelo, a gente sabe as condições das nossas escolas estaduais, e esse modelo o PSDB coloca aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, as escolas estão abandonadas, escolas com 1.500 alunos, 1.800 alunos, com 3 trabalhadores da limpeza que faziam a limpeza da escola toda. Esse é o modelo do PSDB de administrar, de trazer uma política pública voltada à educação na cidade de São Paulo. Então, discutir isso no meio da pandemia, e o prefeito, ao invés de... Nós começamos a discutir na Câmara Municipal projetos voltados à Covid-19, proteção das pessoas, garantia da vida, salvar vidas. E o prefeito Bruno Covas apresentou um projeto agora, nesse exato momento, que vai ser votado na quarta-feira, amanhã tem uma audiência pública, que trata disso. Nós temos vários concursos públicos aqui na área da educação em andamento na cidade de São Paulo. Temos os auxiliar técnicos de educação, que é o AOAE do Estado.
nós temos coordenador pedagógico, nós temos supervisão, direção de PEI, FIDPEI, Fundi 1, Fundi 2, como o Carlos disse. São concursos em andamento, são quase 5 mil cargos vagos na Prefeitura de São Paulo, e o prefeito Bruno Covas encaminha um projeto para a Câmara Municipal, abrindo a contratação de pessoas para esses cargos públicos, sem respeitar o concurso público. Então, hoje nós temos um limite de 5% dos cargos vagos. Quando tem 5%, pode fazer contratação. Ele quer aumentar esse limite para 20%. Ele quer abandonar o serviço público, o concurso público e a nomeação dessas pessoas aprovadas em concursos públicos na área da educação de São Paulo. Então, é inadmissível isso. A gente vai fazer o maior enfrentamento, luta, resistência, expor os vereadores que vão votar favoravelmente a esse projeto e dizer que é o seguinte: tem que ter uma política pública voltada à proteção social dos servidores públicos, e vocês são servidores públicos e precisa ter, porque, como o Carlos disse, o deputado Carlos Janazzi disse, vocês ficaram sem o governo do Estado e sem o auxílio emergencial do governo federal. Então, é uma situação inadmissível que precisa ser revertida com muita luta, e vocês estão fazendo, junto com o trabalho do deputado Carlos Janazzi, na Assembleia Legislativa, para reverter essa situação, para que tenham, como o próprio deputado Carlos Janazzi apresentou na Assembleia Legislativa, um PL 171, que cria essa renda emergencial para todos os professores. 237, Celso, 237. 237? É um projeto 237 que trata disso. Então, essa luta que vai garantir essa renda emergencial básica, né, de sobrevivência para todos vocês. Então, é importante ouvi-los, estou aqui também para ouvi-los, para discutir com vocês e apoiar, através da Câmara Municipal, apoiar todas as lutas que vocês estão tendo aí na Assembleia Legislativa pela valorização da educação pública de qualidade. Ótimo, Celso, muito obrigado. Eu vou passar, então, agora para a professora Márcia Rios, que está nessa luta, é uma das principais expoentes do Estado de São Paulo em defesa dos professores precarizados, categoria O, dos professores temporários, dos eventuais, e a Márcia Rios deu uma grande contribuição para a construção de um projeto de lei, o PLC 24 de 2015, que nós apresentamos, Márcia Rios pode falar, em 2015. Esse projeto teve muita resistência, mas nós conseguimos que ele fosse aprovado em todas as comissões, com parecer favorável. Ele está pronto para ser votado, inclusive em regime de urgência, mas foi uma vitória desse movimento organizado, do qual a Márcia Rios participou ativamente. É um projeto que ajuda a resolver a situação da precarização dos contratos. Mas vamos ouvir, então, a professora Márcia Rios. Boa noite a todos que estão participando da live, boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live, né? E de 2009 para cá, não que antes nós não fôssemos, mas de 2009 para cá, o nosso nome é Resistência. Tudo para o professor de São Paulo é em cima de muita luta. É uma luta que não somente eu faço, mas que o Carlos Janazzi faz, que a entidade de classe faz, e os professores fazem, né? E nesse momento, nós sofremos muito com essa questão, porque, olha, em 2015, o Janazzi citou um projeto de lei, né, que foi também uma construção aí coletiva, né, pedindo algumas coisas, o básico, para que o professor contratado da rede estadual conseguisse sobreviver. E ele passou em todas as comissões, foi aprovado, e simplesmente não há uma vontade política da base do governo em colocar esse projeto em votação. Né? Em todos os momentos de muita luta dos professores contratados, o deputado e professor Carlos Janazzi tem nos acompanhado e sabe bem do que nós passamos. Né? A questão do eventual, hoje, o que ele está passando hoje, infelizmente, a pandemia veio evidenciar tamanho sofrimento desses professores, que já acontecia também, Janazzi, lá com a Lei 500/74, porque eu falo porque eu fui contratada também por essa lei, fui eventual por essa lei, e eu só ganhava quando ministrava minhas aulas. Nunca tive nenhum amparo. Mas hoje, em tempos de pandemia, chega a ser monstruoso o que está sendo
sendo feito com esses professores? São 35 mil professores que o governador e o secretário do Estado da Educação, o senhor Rocieli Soares, simplesmente se fingem de desentendidos, colocando argumentos que não existem. Como assim? Eles colocam o professor eventual como um freelance. Um freelance. Como se não fossem pessoas, seres humanos que precisam comer, que precisam do básico, que é comer, conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, né? E esses professores simplesmente estão esquecidos. E eu falo esquecidos, Janase, porque não foi um e-mail, nem 2 e nem 3, foram todos os dias. Eu envio e-mails para o secretário do Estado da Educação questionando isso, assim como o coletivo APOESP na Escola e na Luta tem feito esse questionamento, assim como você tem colocado isso na tribuna, apresentou um projeto, o PL 237, e mesmo assim o governador se faz de desentendido. Nós temos hoje 35 mil professores passando necessidade. Nós temos hoje 35 mil professores que já vinham esquecidos, mas que a pandemia evidenciou o quão precarizado eles são, mais até do que o denominado categoria O, porque eu vou falar para você assim, o governo ele não tem vontade política em mudar essa situação, e quando ele fala de mudar, de mandar um novo projeto de lei complementar, já me preocupa, Janase, se esses professores eventuais, os hoje denominados categoria V, se ele vai elencar esses professores nesse novo projeto. Porque nós precisamos de um projeto de lei complementar urgente, que ampare esses professores. A Prefeitura de São Paulo, ela tem hoje os módulos, né, chamado módulo, que ele tem um salário fixo e fica à disposição da escola, que eu acho que, assim, nesse momento seria o mais acertado. Porque o que nós não podemos continuar é com essa contratação precarizada, porque agora, nessa pandemia, ficou evidente o quão desamparados são os professores categoria V, e não que os categorias O com aula atribuída não sejam desamparados, mas eles estão numa situação menos pior, infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, nós precisamos de uma medida urgente nesse novo PLC para que ele ampare o professor eventual, o que o governador do estado de São Paulo, me desculpem o termo, crie vergonha na cara e ampare esses professores, porque eles não tiveram direito ao auxílio emergencial e também não conseguem, não tem um amparo do Estado. E pior, só para encerrar, eles não conseguem, Janase, ter aulas atribuídas online. Por que eles não podem trabalhar? Porque é negado a eles o direito do auxílio emergencial e o direito ao trabalho. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo com o professor eventual. Passo a palavra. Muito obrigado, Márcia Rios. Vou passar, então, agora para a Raquel, que estava numa live com a gente agora há pouco, lá em Santo André. E ela veio para cá também. A Raquel, que é professora eventual, né, que está nessa situação, sem receber salário. Raquel. Boa noite. Boa noite. Não consigo me ouvir. Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros, pessoas que estão acompanhando a live. Meu nome é Raquel Figueira, né? Sou professora de Biologia, de Ciências, e estou como categoria V no Estado. Ou seja, sem rendimento desde o momento que começou a pandemia. Essa situação, tem diversos colegas meus que já estão começando a vender as coisas de dentro de casa, depende da ajuda da família, não estão conseguindo arcar com as despesas, foi feita uma vaquinha virtual para poder ajudar, mas tudo isso demonstra a fragilidade, a forma com que essas contratações são feitas, e a pandemia só veio realçar que isso precisa ser revisto, né? Nós somos professores, estamos, né, acompanham a luta, estamos sempre cobrando. Já também mandei inúmeros e-mails, quando tem as lives com o secretário da Educação, ou chat, a gente coloca, manda e-mail, cobrando, e nada é feito. Nós realmente ficamos totalmente esquecidos, né? Muitos companheiros não conseguiram pegar o auxílio emergencial para poder arcar com as suas contas, e a situação é essa. O professor eventual, ele é fundamental, né, dentro de uma escola. Foi colocado até na outra live que se a escola ficar sem o professor eventual,
Porque o que acontece? Os professores estão sobrecarregados, efetivos acabam se afastando, problemas de saúde, muito em vias de se aposentar, e a gente acaba entrando para suprir essas aulas. E o que acontece é isso, ficamos esquecidos, estamos sem saber o que fazer, a gente não pode torcer, tem medo, né, obviamente, de se contaminar, não podemos torcer para a escola não abrir, porque a gente precisa de renda, a gente precisa sobreviver, precisamos nos alimentar, mas, por outro lado, temos medo também, né, de abrir a escola e a gente ficar nessa situação. E é isso. Muito obrigado, Raquel, e respeitou o tempo, os 3 minutos, parabéns. Vou passar para a Érica, professora Érica. Oi, boa noite. Primeiro quero agradecer pelo espaço ao deputado. Muito bom nos ouvir, porque eu acho que a gente que está no dia a dia, a gente que está no trabalho, sofrendo por muito tempo. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência. Eu sou professora do Estado de São Paulo desde 2012 e sou contratada desde 2012. E sempre sofri por conta disso, principalmente quando a gente fala do outro ano. A gente nunca sabe o que esperar do próximo ano. A gente não sabe se a gente vai ter emprego, a gente não sabe se ano que vem vai ter aula para a gente poder atribuir. A gente fica também... a gente substitui professores, né, que estão afastados do Estado. A gente também não sabe se os professores vão voltar a qualquer momento e pegar nossas aulas, e a gente fica desempregado. Um ano aconteceu isso comigo, eu tinha a carga completa, e aí, infelizmente, o professor voltou, e aí a gente fica sem trabalho, né? Quando acaba o nosso período de contrato, a gente também não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é muito importante essa discussão, principalmente para a gente poder ver melhorias de professores que são iguais a todos. Só que as categorias, elas são divididas, né? Isso é muito claro e é ruim para a educação. Nós, professores dessa categoria, trabalhamos, às vezes, muito mais, né? Não tirando o merecimento de ninguém, só que para completar a nossa carga, a gente tem que pegar 2, 3 escolas, né? Eu conheço amigos professores da categoria V que estão sem aula. A POSP aqui de Osasco tem feito um trabalho para entregar a cesta básica, é o que a gente está podendo fazer no momento, mas é impressionante como nada muda, como nada melhora para a nossa categoria. São 8 anos que eu estou dando aula no estado de São Paulo, e eu procuro me virar de outros jeitos, escola particular, enfim, para não ficar à mercê somente do Estado. Porque nada muda. Eu terminei os meus estudos em 2014, 2013 foi o último concurso, não abriu mais, eu não tive oportunidade para ingressar no Estado concursada, e a gente não vê melhoria. Teve um ano, que eu acho que o deputado vai lembrar muito bem, que inventaram uma tal de duzentena, que eu acho que foi o senhor mesmo que apresentou um projeto para quebrar isso, né? Muitos colegas ficaram sem trabalho durante 200 dias. Assim, gente, é um absurdo. Eu estou super afim de trabalhar nisso, só que eu acho que a gente precisa de melhorias urgentes, né? Tem pessoas passando fome em casa. Enfim, é isso. Obrigada mais uma vez pelo espaço e vamos à luta, né? Muito obrigado, Érica. Antes de passar para o João Vitor, queria só dizer que essa questão da precarização de professores na rede estadual vem de muito longe, vem desde 1974, quando foi criada a Lei 500, essa Lei 500/74, que já criava o professor ACT. Vocês já ouviram falar? Ele é ACT. O que é ACT? Admitido em caráter temporário, precarizado, né? E essa lei só foi substituída em 2009, olha só, mas piorou a situação. A Lei 500, que era de 74, por mais ruim que ela fosse, ela ainda é melhor do que a Lei 1093, porque nela não havia quarentena, não havia a duzentena, que a Érica citou muito bem, que sempre foi um câncer na rede estadual para o professor categoria O, que era assim, para quem não conhece, o professor trabalhava um ano e ficava um ano fora da rede, sem receber, ele não podia voltar. Aí nós conseguimos, virou quarentena, né? Mas mesmo assim ainda existe a interrupção do contrato, que é um absurdo, mas essa interrupção não existia na Lei 500. Na Lei 500, o professor ele utilizava o IANSP, ele se aposentava, né, como servidor público,
na Lei 1093, 2009, do Serra, o professor não se aposenta mais pela São Paulo Previdência, ele vai para o regime geral da Previdência. Agora, historicamente, infelizmente, sempre houve essa precarização que a gente sempre lutou para... Eu mesmo entrei na rede estadual em 84, como professor ACT. Fui contratado pela Lei 500, mas antes disso, me lembro que quando fazia estágio, estava cursando ainda pedagogia, depois história, eu fazia estágio em 82, mas em seguida terminei o estágio e eu virei eventual. E passei por essa experiência que vocês estão passando de eventual, depois Lei 500, mas mesmo a Lei 500, você sempre tinha aula e não tinha duzentena, não tinha interrupção. Você só perdia a aula quando chegava um professor efetivo, concursado. Daí você saía, mas logo você entrava em outra escola. Não tinha duzentena, não tinha quarentena, nada disso existia. Em 2009 veio Serra e aprovou na Assembleia Legislativa essa famigerada Lei 1093, que precarizou ainda mais a situação dos nossos professores. E a rede, até então, gente, sempre teve quase metade dela de professores admitidos em caráter temporário. É um absurdo. Você tem 250 mil professores, metade da rede não era concursada. Aí houve toda uma luta histórica nossa, dos professores da rede estadual, do magistério, para que houvesse concurso. Os concursos foram realizando, mas mesmo assim, com os concursos, o governo faz concurso, mas não chama, aí você tem que entrar na justiça, fazer movimento. Então, mesmo assim, você ainda tem uma boa parte da rede precarizada. Eu digo que aquela reforma do Temer, a reforma trabalhista que criou o professor intermitente que ganha por aula, ela já existia, o PSDB conseguiu criar e fortalecer esse tipo de trabalho intermitente antes do Temer, né? Porque isso sempre, infelizmente, existiu. Mas não dá mais, isso tem que ser mudado imediatamente. Então, nós temos duas lutas aqui. Primeiro, socorrer financeiramente os professores, os 35 mil. E, ao mesmo tempo, já ir mudando a lei, criando uma nova lei de contratação, que garanta direitos e dignidade aos professores, categoria S, V e O. Na verdade, nós queremos acabar com essa sopa de letrinhas, essa divisão da categoria, que é um absurdo. João, com você a palavra. Libera o microfone, João. Bom, boa noite, professores, boa noite, deputado. Acho que é importante também agradecer por esse espaço, para a gente poder falar e conversar e ouvir os outros. Duas coisas é muito importante dizer. Eu fiquei o ano passado inteiro, aliás, 80% do ano praticamente letivo, como categoria V, de eventual. E eu pude sentir um pouquinho de como é essa categoria, como é esse momento. Então, senti um pouquinho de várias dores. Eu vinha de uma escola particular, então, do nada, fui pro V e senti muito, ainda que não fosse um momento como hoje, né, numa pandemia, foi um momento bem difícil, porque essa própria categoria já tem uma série de limitações, de coisas que atrapalham a vida, né? Tem o salário, que ele cai um mês, não cai no outro, vai o transporte, enfim, uma série de coisas que, se você depende daquilo, se você está vivendo, se você tem aluguel, se você tem filhos, se você, enfim, tem uma vida de uma forma bem geral para entrar, para construir, você vai encontrar dificuldades. Mas uma coisa que eu lembrei também, acho que é importante dizer, foi o ano passado, no final daquele ano passado, que eu consegui pegar algumas aulas, abrir contrato com o O, e no final do ano, de virada para esse ano, a gente enfrentou aquele mega problema que não sabia como que ia fazer a inscrição do O, a renovação, e ficou aquela loucura. E eu comecei a sentir né, o que é aquilo. E a partir daquele momento eu passei a construir um certo medo, sabe? A gente que é categoria O, a gente, ainda que, entre aspas, com uma certa estabilidade, a gente enfrenta um certo medo de, tipo, não sei o que vai acontecer, ainda que não, tenho ali umas aulas na escola, mas, enfim, né? Várias pessoas aí tiveram aula, ou perderam a escola, ou perderam o contrato, enfim, até o próprio O, ainda que com a sua estabilidade, tem um certo problema. Mas o que eu queria lembrar, para fechar, ou seja, eu estava falando sobre o meu contrato, sobre o meu período como eventual na escola, e se fora de um período de pandemia eu já senti muito todas
como eu posso dizer, enfim, todas as limitações e defeitos daquele momento. Imagine agora um momento onde professores vivem 100% daquilo numa pandemia. Então, eu quero aqui também demonstrar minha força. Todos os professores que estão nessa luta, estamos juntos. Às vezes parece que a gente está meio sozinho, por isso eu fiz questão de agradecer o deputado no começo, porque às vezes parece que o professor está meio sozinho na escola, não sabe muito bem, mas é importante que a gente seja junto, que a gente discuta, que a gente se fortaleça e para que a gente lute, para a gente resista. Foi muito importante a fala da professora do princípio, falando que ela está na educação, estamos na educação sempre lutando, sempre resistindo. É importante reforçar isso. A gente é forte, a educação, a gente acredita na educação como força de transformação do mundo. Então é importante que a gente seja forte, continue se reunindo, continue discutindo, para a gente conseguir mudar não só o mundo como a gente quer, transformar as pessoas, mas também mudar, lutar contra esses problemas da nossa categoria. Valeu, gente. Obrigado, João Vitor. Vou passar para a professora Fátima. Boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer ao professor e deputado Carlos Gianazzi, né, pelo convite e pela luta, que está sempre aí na luta nos ajudando, é quem está ali na linha de frente, né, lutando por nós da categoria O. Eu vou também aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu estou no estado há praticamente 14 anos e meio. Quando eu fui contratada também, eu fui contratada nessa lei, viu, deputado? Nessa lei 500/74, né, da ACT, que nos dava alguns direitos, né, que por mais que fosse precária, nós também tínhamos alguns direitos ali, como, por exemplo, que o senhor já citou aí, o IANSP, né, tínhamos direito às 6 abonadas, que hoje não temos mais, né? Então, assim, que por mais que tinha várias dificuldades, mas nós não tínhamos tanta precarização no contrato, né, também como na questão dos 200 dias, dos 180 dias aí, né, do duzentena, quarentena, não tínhamos nada disso. E, pasmem, por um erro de uma secretária, na época, que hoje são os GOI, né, o gerente escolar, que errou lá na hora de digitar a minha atribuição. Eu estava com aula atribuída no dia 1º de junho de 2007, né, que a lei, como bem lembrado aí por senhor, ela foi criada, essa lei 1093, em 2009, mas na prática, né, ela foi retroativa a 2007. Então, segundo eles, quem estava com aula atribuída até 1/6 de 2007, prevaleceu aí na Lei 574, continuou aí ainda na Lei 574. Após essa data, a partir do dia 2/6 de 2007, ficou como categoria O, né? Que no início eles criaram a categoria L, até 2010, e 2010 nós passamos a ser o categoria O, né? Só que o que acontece, né? Por esse erro, na hora da digitação, lá a secretária digitou que eu tinha atribuído a aula no dia 11/6, ou seja, em vez dela digitar 1, ela digitou o 11, né? E depois de muito tempo eu descobri esse erro aí, que estou aí com o processo rodando já há bastante tempo, que já foi negado na primeira, na segunda instância. Agora entrei com outro processo, porque em 2015 eu descobri que, além da categoria O, eu tinha uma categoria S ativa, né? Que, na verdade, a minha contratação da Lei 574 tinha caído para a categoria S, né? E não a O. E aí eu entrei novamente com outro processo que, segundo as informações que já obtive, já foi considerado aprovado lá pelo juiz que julgou, né? Me favoreceu, a causa ganha, que está esperando o despacho aí da Justiça, né? Do Tribunal de Justiça aí, que parece que ainda está parado por conta da pandemia, mas estou torcendo para que volte agora, né, e que dê certo e que eu volte para a categoria antiga. Mas faço parte da luta aí dos companheiros da categoria O, sofro as mesmas mazelas da educação que vocês estão sofrendo, enfrento as mesmas mazelas, mas estou sempre na luta.
estou sempre aí participando das nossas lutas, né? Paralisações, greves, por mais que nos ameace, a categoria O não pode parar. Estou paro, porque só a luta é que vai nos ajudar a mudar aí essa forma tão dura de contratação que nós temos. Então, assim, gostaria de agradecer, né, mais uma vez ao professor Carlos Gianazzi, que está sempre aí na luta conosco, é quem levanta a nossa bandeira de luta nos caminhões, a nossa greve, na Assembleia Legislativa, é quem apresenta os melhores projetos, né, não só para o categoria O, mas para todo o professorado no geral. A gente vê aí a sua luta, a gente acompanha a sua luta, então parabéns, deputado, e muito obrigado pelo convite. É isso. Ixi, a gente não está ouvindo você, Carlos. Acho que aconteceu alguma coisa aí. Seu microfone está aberto, mas não está saindo som. Parece que ele desconectou. Talvez seja... Não adianta, não resolveu. Acho que ele vai ter que tentar sair e voltar. Sair, entrar e sair de novo, Carlos. Sair e entrar de novo. Conseguiu? Ele pediu para passar a palavra do Thiago para o Thiago enquanto a gente resolve os problemas técnicos aqui. Então, Thiago, com a palavra o Thiago. Professor Thiago. Boa noite a todos. É uma alegria estar participando dessa live. Para mim, estou chegando agora, né? Esse espaço é muito importante para todos nós. Pegando o gancho aí na colocação dos outros colegas, o João, quando falou de se sentir sozinho, eu me senti assim várias vezes, porque assim, eu estou numa situação diferente de todos, porque eu não cheguei ainda, eu não consegui entrar. E a gente se sente, às vezes, impotente na condição de entrar por esse governo. Quando a dupla que nós temos aí hoje ganhou, Dória e Bolsonaro, eu fiquei com muito medo. Porque, para mim, a educação sempre foi um sonho, né? E quando eu venho para realizá-la, a gente tem governos como este, que dificulta ainda mais. O PSDB, que há anos que está aqui, né? Há anos que está aqui, e nós temos essa precariedade. Então, desde o início do ano, eu comecei a tentar caminhar para entrar, mas pela precariedade do eventual, que todos citaram aí, eu preferi esperar um pouco. E fui indo às atribuições. Começou que nas atribuições colocaram minha classificação totalmente enrolada. Enfim, aquela dificuldade toda que acho que todos já passaram quando vão nas diretorias de ensino para participar de atribuição. Enfim, eu acabei ficando sem conseguir atribuir, e aí veio a pandemia e eu fiquei sem condições de trabalhar. E aquele sonho, aquela dificuldade vai ficando para trás, né? Aquele sonho de entrar. E aí agora a gente fica, pegando o gancho também na colega que disse, no desejo, a gente fica naquele impasse, né? A gente quer que volte para nós, no nosso caso, para a gente poder trabalhar. Mas aí a gente tem o medo do coronavírus. Realmente é difícil para todo mundo. Mas a gente não pode nem trabalhar. Eu, no meu caso, cheguei a entrar em contato várias vezes com a diretoria e com a secretaria para tentar participar das atribuições online. E isso é negado porque está sem possibilidade de contratação. E nem o famoso curso do Inova. Quer dizer, eles não abrem para nada. Deixaram a gente de lado. Quem está, quem é ver e quem quer entrar. Quer dizer, é difícil ser professor no Brasil, porque é difícil até começar. Né? A gente, com os governos que a gente não tem apoio para isso. Por isso que muitos não têm interesse em ser professor e deixam de lado, porque não tem esse apoio. Para mim, eu quero continuar, eu quero tentar, mas é difícil ter tudo isso, passar por tudo isso, né? Então, eu agradeço muito o espaço, ainda bem que a gente tem vozes como o Carlos Gianazzi, o Celso, pessoas que olham por nós e fazem algo para tentar nos ajudar.
para tentar livrar a gente disso e nos ajudar a ter um pouco mais de ânimo para ser professor. É isso, passo a palavra. Carlos? Carlos, consegue ouvir? Pode falar. Carlos? Vamos ver se a gente te ouve, se você falar. É que ele também não está falando, aí não sei se sai. Carlos, consegue ouvir a gente? Saiu. Não, saiu. Saiu de novo. Então, deixa eu... enquanto ele vai entrando, saindo, entrando, tentando acertar o som, já passando, vamos passar para a Irma. Irma, consegue ouvir a gente? Tá. Isso. Consigo. Então, eu já participei em outra live aqui com os Gianazzi, né, em relação ao MOVA. Não sou professora do Estado há muito tempo, comecei no começo do ano passado como eventual, atribuí no final do ano como professora de reforço. Esse ano comecei novamente como eventual, né? Graças a Deus, né? Eu consegui atribuir uma sala em maio, quando o prefeito ele também acabou com o MOVA, né? Graças a Deus, graças à luta do Gianazzi, nós vencemos, porém, em partes, né? Porque até agora nós não tivemos ainda nenhuma resolução em relação ao MOVA. Então, eu estou aqui para representar algumas amigas que eu tenho como eventual. Essas meninas, que nem tem a Rosângela, que foi ela que me indicou como para estar aqui. Ela não conseguiu entrar, que deu um problema no celular dela. Ela trabalha como eventual há 3 anos, na mesma escola. A diretora, ela forneceu uma sala para ela, né? Então, ela teve a sala dela, porém não era dela, porque ela estava só cobrindo a professora. E hoje, essa professora está totalmente parada, porque ela trabalhou quase 3 anos com a mesma sala, né, um 4º ano, e hoje ela não tem direito a nada. Ela está literalmente passando necessidades seríssimas. E isso não é visto por ninguém, porque são tantas mazelas em relação ao eventual, tanto descaso, que chega a ser triste da gente pensar e falar como que um professor pode sobreviver a tanto desmandos assim, que é indignante, né? Essa professora lá com tanta experiência não poder exercer o trabalho dela com dignidade, sobreviver, viver, né, a vidinha dela normal, com um saláriozinho, não tem direito à atribuição, né? Ela não pode, porque ela não tem contrato aberto como O. Ela tem contrato aberto como V, mas como O não. Então é muito triste. São situações assim que deixam a gente estonteante, sem saber dizer o que fazer. Então, é triste. Simplesmente é triste. A educação no Brasil causa repugnação. É muito triste. E ouvir pais dizer que professor atualmente não faz nada. Como Dória disse que a gente ficava tomando suco de laranja em casa, né? É muito triste ouvir uma coisa dessa. Seria isso. Legal, obrigado, Irma, e mostra de fato como esse governo, tanto aí o governador Dória, como aqui o prefeito também, Bruno Covas, trata a educação, né? Nós estivemos no começo do ano com a atribuição de aulas por categoria O, mostra ali, antes da pandemia, já mostrava um grande desrespeito com os profissionais da educação, né, com os professores, né? Aquilo lá é uma coisa absurda que aconteceu na atribuição de aulas. Vou passar agora para a professora Mirelle. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria, né, de agradecer a você, Celso, ao Carlos, né, pelo espaço, pela luta. Né? Também gostaria de agradecer, claro, parabenizo todos os professores que estão aqui, mas também gostaria de agradecer porque eu faço parte de um grupo no Facebook, eu acompanho sempre o trabalho da Márcia Rios e da Luciana, essa Luciana Pereira que está aqui, eu acredito que seja ela, que
que está lá sempre, que é uma das moderadoras do grupo dos professores categoria O e eventuais do estado de São Paulo, né? Eu acho muito bonita essa luta de vocês pela nossa categoria. Mas, enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre a minha vivência. Eu também não sou professora há tanto tempo. Eu entrei em 2018. Inicialmente, entrei como eventual, né? Como o professor Thiago falou, essa questão da educação sempre foi meu sonho, né? Então, eu entrei, assim, eu cheguei no estado bem Alice, achando que nós teríamos todo o espaço e todo o apoio para fazer mudanças, mas aí a gente chega na escola realmente e aí a gente dá de cara com uma outra realidade. Agora, eu sou categoria O, né? Eu fiquei exatamente um ano como eventual. O ano passado, em abril, eu peguei aula, né? Esse ano também, depois de comparecer a 7 atribuições, porque eu estava desesperada, né? Quando você está sem aula, sem salário, você atira para tudo quanto é lado. Então, eu sou da DE de Caieiras, eu fui em 3 atribuições em Caieiras, 2 na DE Centro-Sul e 2 na DE Sul 1, né? E, assim, embora agora eu esteja como categoria O com aula atribuída, eu não posso deixar de esquecer do período em que eu era eventual, porque foi uma experiência, ao mesmo tempo que muito gratificante, muito complicada, né, para mim. Já aconteceu de eu dar 15 aulas no dia, eu tinha saído de uma escola, uma diretora de outra escola me chamar, desesperada, porque precisava muito, e aí quando a escola precisa, quando o Estado precisa, a gente está lá se matando. A gente dá 15 aulas, a gente não pode reclamar, a gente tem que ir para a escola de manhãzinha cedo, sem nenhuma garantia de que a gente vai ter aula naquele dia. Se a gente não tiver aula, a gente não recebe nem o dinheiro da passagem, então o dinheiro da passagem sai do nosso bolso. Como eventual e também como categoria O, a gente não tem direito ao IANSP, então, assim, se a gente ficar doente, a gente tem que se virar. Eu mesma, como categoria O, eu pago um convênio médico do meu bolso, né? Agora eu tenho vale alimentação, mas como eventual, ficando 3 períodos na escola, eu também não tinha direito a vale alimentação. Então, assim, é muito complicado, porque tanto categoria O quanto B, mas agora falando do V, que está numa situação mais desesperadora agora. Você está lá dando seu sangue pela escola, né? Então, sempre que o Estado precisa, sempre que a escola precisa, você está lá. Muitas vezes você sente até como se você tivesse que estar lá para, sabe, como palhaço de festa, assim, você tem que estar lá entretendo o aluno, porque já aconteceu de ter casos em que eu não podia falar nada, não podia reclamar do aluno, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, eu tinha que estar lá cuidando, né? E embora a gente faça um trabalho tão sério, a gente não é reconhecido. Então, assim, é bem complicado porque nesse momento o professor categoria V está totalmente desamparado. Então, assim, para você receber um salário do governo, você não tem vínculo, você não é professor do Estado, você não é servidor. Mas aí, para você ganhar o auxílio emergencial, aí você tem vínculo com o Estado. Então, assim, o professor, de qualquer lado que ele vira, ele acaba sendo prejudicado, né? E é complicado porque, em muitas situações, nós não nos sentimos apoiados pela população porque o próprio governo envenena a população contra a gente. Então, assim, o professor é aquele cara que se formou só para passar ideologia para o aluno. Mas, na verdade, a gente vê também que o governo, ele não é que ele seja contra a ideologia. Eu já vou finalizar. Não é que seja contra a ideologia. Ele é a favor da ideologia que ele defende. Então, essa história, essa farsa do Escola Sem Partido, é só para que o professor não fale aquilo que o governo não concorda, né? E aí, assim, eles fazem de uma forma com que a população ache que a gente está ali só para enfiar um determinado partido nos alunos e para ensinar mais nada, né? Agora, nesse período de pandemia, eu, por exemplo, sou professora tem aluno que me manda mensagem de final de semana, às vezes à noite, se eu demoro para responder, por exemplo, ele manda mensagem no sábado, se eu não respondo no domingo, ele me cobra, né? Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas as pessoas acham que a gente não está fazendo nada. Recentemente, eu ouvi um áudio de uma mãe aqui da minha DE, não é da minha escola, mas de uma outra escola, de Francisco Morato, reclamando que os professores estavam passando um monte de lição para os alunos e estavam fazendo nada em casa. Ou seja, é como se a gente estivesse passando para os pais o nosso trabalho. Eu, inclusive, já vi mãe falando que é parte do nosso salário. Mas não vê a cobrança, né, que está por trás, não vê todo o esforço que a gente faz, porque nós somos cobrados de todos os lados.
a coordenação das nossas escolas são cobradas também. Né? Eu tenho sorte de estar numa escola que a coordenação é muito parceira, eles fazem de tudo para ajudar, mas é uma situação muito difícil. Então, assim, a educação como um todo está largada às praças, né? Então, assim, eu fico muito feliz que exista esse espaço para que a gente possa debater, para que a gente possa expor a nossa situação. E eu fico muito feliz que ainda tenhamos guerreiros como esses professores que aqui estão, que em meio a tantas dificuldades, né, ainda acreditam na educação e ainda tentam fazer com que as coisas melhorem. E eu agradeço novamente a vocês por estarem lutando por nós. É isso. Obrigado, Mirelle. E é verdade o que você fala, viu, Mirelle? A carga de trabalho dos professores aumentou muito durante a pandemia, porque tem que ficar conectado com o celular, com o WhatsApp o tempo inteiro, porque tem pais que chegam tarde com o celular e é ali que o filho vai ter acesso a algum tipo de contato com os professores. Então, de fato, tanto na rede estadual como na rede municipal, a gente tem visto isso. E aqui no município de São Paulo, inclusive, o prefeito cortou o adicional noturno dos professores que estavam trabalhando à noite. Então, é um absurdo o que se faz, né, com a educação, e a gente tem que lutar muito para reverter essa situação, né, na pandemia e também pós-pandemia, né, da valorização dos servidores da educação, dos profissionais da educação. Deixa eu passar aqui para... O Carlos teve um probleminha, ele está voltando daqui a pouco, mas eu vou passar para a Maria Assunção, enquanto isso. Maria Assunção... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria e eu trabalho como professora eventual do Estado de São Paulo desde 2015. Nunca participei de atribuição, né? Até porque é muito difícil para o eventual pegar aula atribuída, porque a pontuação dele sempre é mínima, né? Porque ele só ganha por aula, né? Quando eu entrei no Estado, eu já sabia da dificuldade que era ser professor. Então, assim, não tive uma surpresa, como muitos colegas relatam, né? Mas com essa pandemia que estamos vivendo agora, ficou assim bem evidente o quanto o professor é desprezado, né? Nós temos aí colegas, professores eventuais, temos mais de 35 mil professores que estão abandonados pelo Estado, sem condições de comprar alimento, tendo que pedir ajuda ao sindicato, tendo que recorrer aos colegas, né? Como nós até mesmo já fizemos a tal da vaquinha online para ajudar alguns colegas que estão sem condições de comprar alimento, e o governo simplesmente nos deixou de fora, né? O que podia ser feito, poderia ser feito, se o governo quisesse, era nos colocar nessas aulas online, né? Nós temos condições de auxiliar os professores, de ajudar, e seria até bom, porque eu converso com muitos colegas com quem eu trabalho, com quem eu trabalhei, né? Professores efetivos, professores categoria O, que estão com aula atribuída, e eles falam o quanto é sacrificado, quanto é difícil. Como a colega mesmo falou, estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muita cobrança, né? E com isso, o professor eventual, aqueles que estão sem aula hoje, poderiam ajudar, né? E com isso, continuar recebendo o que recebiam antes pelas aulas. Dessa forma, não estaríamos desprezados sem condição alguma, porque é muito difícil a gente trabalhar, pelo menos desde 2015. Nós não temos pagamento no mês referente a julho, né, que é férias, nós recebemos, que é em setembro. Janeiro, aí março também nós não temos pagamento, então só trabalhamos pelas aulas. Quer dizer, se conseguir aula, você ganha, se não conseguir, você não ganha. Eu conheço eventuais que vão para 2, 3 escolas, correndo atrás de aula porque precisa, né? Então, é realmente uma dificuldade muito grande. Eu vejo o Estado colocando obstáculos sempre, né? Por mais que a gente se esforce, que a gente estude, que a gente faça aquele trabalho que a gente tem que fazer, nós somos cobrados, né? Existe a divisão de categoria O, V, S, efetivo, só para dividir, né? Isso enfraquece, porque cada um, muitas vezes, luta pela sua categoria. O que nós estamos vendo hoje, o que é o V, que está totalmente desprotegido, né? E assim, eu vejo uma injustiça, porque eu estou vendo colegas que estão passando por situações dificílimas, colegas que estão vendendo coisas que têm para comprar alimento, família, porque o professor tem família, né? Precisa comprar o leite do filho, pagar uma conta de água, de luz, e tem gente que não está tendo essa condição, está desesperado.
Então, seria mais do que justo que nós tivéssemos uma ajuda do governo, um auxílio. Eu até acho que o justo seria nos colocar nas aulas EAD, porque não é pagar para ficarmos em casa, é pagar para que nós continuássemos a trabalhar, fazer o nosso trabalho que fizemos durante todo esse tempo. Isso seria o justo. Agora, o mais importante nesse momento é que o governo olhe para nós, porque nós estamos totalmente desamparados. Não sabemos quando as aulas vão voltar, se vão voltar esse ano, fica meio difícil, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, uma coisa que não é brincadeira. E o que vai acontecer? Até onde nós vamos? Né? E o ano que vem? Vamos ter que esperar essa vacina chegar? E como ficam os professores? O V, o categoria O sem aula atribuída, o S, todos nós estamos passando dificuldades. Nós trabalhamos porque gostamos, eu gosto do que eu faço, mas também porque eu preciso. E nesse momento a gente não consegue fazer nada. Então é, sem dúvida, imprescindível que o governo olhe por nós e nos dê ajuda. Tá? Agradeço a você, Celso, ao Carlos, né, pela ajuda, por nos dar voz. Né? Acho que isso é muito importante. Como eu sempre digo para os colegas, nós estamos juntos, mas precisamos que alguém nos dê voz. Precisamos de ajuda, porque nós estamos pedindo socorro. O professor eventual, o O e o S, estão pedindo socorro neste momento. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Maria Assunção, obrigado pela sua colocação, muito pertinente. Carlos, voltou? Carlos... Voltei, agora eu voltei. Agora sim. Desculpa, eu tive um problema técnico e depois eu tive que atender. Eu tive que conversar rapidamente com o pessoal dos metroviários, que decidiu pela greve, vai ter greve a partir de amanhã, às 4h30 da manhã, greve geral dos metroviários, que estão sendo atacados pelo governo Dória, redução salarial, onde já se viu. E também conversei com os servidores do judiciário, que já entraram em greve, porque o TJ está obrigando os servidores a voltarem presencialmente. Eles não vão voltar, porque haverá contaminação. São 40 mil servidores no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, eles entraram em greve hoje, amanhã vai ter assembleia. Então, estava conversando com eles ao telefone, mas voltei aqui correndo, passar a palavra para a Luciana Pereira, que também é uma colega nossa de primeira hora na luta em defesa dos professores categoria O, tem contribuído muito com essa luta no Estado de São Paulo. Luciana. Boa noite, Gianazzi. Boa noite, colegas. Então, a última fala foi da Maria Assunção, né, da professora Maria Assunção, que ela coloca... Se o Estado tivesse colocado a gente para né, os eventuais para trabalhar online, o que eu vou falar de novo, já falei em alguma live aí, mas eu vou falar novamente. Não é isso que a gente busca direitos, e os direitos trabalhistas. Você está doando o seu tempo, você fica na escola um período, seja manhã, seja tarde, seja noite, os eventuais ficam, às vezes, os 3 períodos esperando que surja uma aula para que ele entre e ganhe. Não, isso está errado. Não é assim que acontece em outros lugares, em outras prefeituras, e, inclusive, o nosso deputado Carlos Gianazzi tem um projeto desse, né, que é para o professor ganhar pelo tempo que ele está dispondo ali na escola, independente dele dar aquela aula ou não. Né? Ele está trabalhando, ele está ali, ele está disponível. Para tentar não se repetir, porque o meu problema é igual de todo mundo é assim, não focar em no problema individual. A gente sabe, né, que a gente está há 30 anos com o PSDB governando em São Paulo, precarizando a educação. Então, o Gianazzi colocou que desde a década de 70 já vem essa precarização, e a coisa foi se colocando de uma forma que foi piorando, só piorando. E a gente surge hoje aí uma novidade que não é tão novidade, porque em 2016 a gente já começou com esse processo, né, foi para o TJ, sobre a inconstitucionalidade da Lei 10.93. Né? E hoje surge algumas novidades em que a Justiça coloca como inconstitucional vários pontos da 10.93. E aí a gente acredita que aí, se o governo realmente estivesse interessado em mudar, interessado em fazer algo pelo professor, ele já teria mandado o projeto para a LESP ou
simplesmente colocar em votação os projetos que tem a Comissão da Educação, Carlos Gianazzi, enfim. O que está... assim, a gente deve pensar agora o que será esse projeto aí que ele vai jogar para a Lesp e votar, que muda o tipo de contratação, que muda a forma de contratação. Né? Algum colega falou da duzentena, e a duzentena chega a cair, o TJ diz que a duzentena permitiu que a duzentena caísse, viesse a quarentena, agora diz que a quarentena também não é legítima, e a gente sabe que o governo está para mandar esse projeto para a Lesp, né? Assim como o secretário fez na prefeitura, né? Que está para votação, já está para votação, que muda a forma de contratação, mas a gente tem que ficar muito atento, ficar muito de olho, e não pensar no problema da Luciana, né? Falar alguns nomes aqui que eu lembro, né? Tiago, da Márcia, da Mirelle. O problema é muito maior, né? São 30 anos PSDB só precarizando a educação. Então, a gente tem que ficar atento que está para chegar o projeto na Lesp, a gente precisa ver o que acontece. A gente tem chamado em algumas lives o Rosselli, vem, secretário, conversar com os professores, né? Porque sempre o PSDB coloca as coisas de forma vertical, de cima para baixo, não tem uma conversa com a sociedade, não tem uma conversa com os professores, não tem conversa com os envolvidos. A gente faz esse chamado, que ele viesse para uma live conversar com a gente, de fato, né? Porque ele gosta tanto de ser youtuber, né? Ele já prejudicou tanto o estado dele, agora ele veio prejudicar o nosso aqui também, né? Enfim, vem conversar com os professores, né? Já não pegou gosto por ser youtuber? E a gente precisa, esses dias, né, Genasa, a gente ficar muito atento com esse projeto, né? Quanto aos eventuais, assim, a gente precisa entender que a gente está na luta junto. A gente tem que estar incluso junto, não existe mais, chega de ser dessa separação, que o categoria O, quando ele não atribui aula, ele vai ser eventual. Então, qual que é a diferença? A luta é a mesma, a gente tem que estar junto nessa, buscar uma garantia na lei pelo tempo que você dispõe, que você está dispondo do seu tempo para o trabalho. E, bom, acho que eu já passei o tempo, né? Essa precariedade aí ficou mais evidenciada agora, durante a pandemia, mas ela sempre existiu, né? A gente tem tentado socorrer alguns colegas, seja com cesta básica, né? A nossa região aqui, Taboão, Itapecerica, a gente tem feito esse trabalho, mas é pouco, né? Ninguém vive só com o arroz, o feijão, o óleo, né? A gente precisa pagar uma conta de luz, de água, e é isso. E a gente precisa também conversar com os nossos alunos, né? A gente tem uma conversa lá no grupo, que a Mirelle citou, o nosso grupo lá no Face, e na sexta-feira para conversar com os nossos alunos, se é isso que o que eles pensam, né? Porque a gente não existe também a educação sem um ou outro. Então, se os pais, se os alunos estão, como alguém colocou aí, estão vendo que a gente não está trabalhando, vamos chamar eles para conversar, vamos conversar juntos, né? A gente está todo mundo na mesma situação. 5 minutos, gente, eu falei demais. É isso. Obrigado, Luciano, professor Luciano. De fato, falta gestão democrática, falta ouvir as educadores, né? E a Secretaria Estadual de Educação não faz isso, né? Não, nem a municipal também faz isso. Estava fechado. Falta gestão democrática nas escolas estaduais, na rede estadual, né? Que a gente vê muito isso também aqui na rede municipal. Falta ouvir as educadores, para que tenha uma política pública de fato implementada. Deixa eu passar agora para a professora Rosângela. Está fechado, Rosângela, o seu microfone. Aí, agora acho que abriu, mas você... Agora era para sair. Vê se você consegue falar alguma coisa, Rosângela. Não estamos te ouvindo, não estamos te ouvindo. Ô, Rosângela, talvez... Hoje o aplicativo não quer funcionar.
talvez seja interessante sair e voltar, Rosângela. Sair e voltar. Aí, enquanto você faz isso, aí a gente vai continuando aqui, eu vou continuando a fala, e na volta você fala, então. Pode ser? Tenta sair e voltar. Aí eu acho que ele habilita. Então, enquanto a Rosângela faz essa troca lá, eu vou passar para o professor Aleph Dias. Tudo bom, professor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Beleza? Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Rafael Canudense, certo, que fez o convite para mim participar na live aqui de vocês, de todos nós. E aí ele me fez o convite para me falar um pouco sobre a minha caminhada na escola, né, um pouco da minha carreira da escola. Eu sou professor eventual, eu sou formado em História, me formei em 2018 e eu comecei a eventual em 2019, certo? Durante a minha formação no curso de História, eu trabalhei como atendente, balconista, ajudante de gesseiro, trabalhei também como entregador de marmita e vendedor de roupa, certo? E aí, quando eu consegui ingressar na educação, eu descobri que a gente recebia somente 2 meses depois, né? A gente trabalha um mês, eles lançam as nossas aulas no próximo do mês seguinte, e aí no outro mês a gente consegue trabalhar. Ou seja, eu estou um ano na educação, mesmo assim eu ainda não consegui parar de fazer bico por conta dessa demora dos pagamentos, certo? Como eu falei, eu comecei a eventuar em abril de 2019. Eu eventuo em 2 escolas atualmente, eventuava, na verdade, né, que é na Presidente Café Filho e Leopoldo Santana. As 2 ficam aqui no Capão Redondo. E o que eu percebi nesse pouco tempo, que o eventual é muito importante para a escola, certo? Porque muitas vezes, quando muitos se fazem ausentes, somos nós que estamos lá, somos nós que trazemos outros debates, além do plano curricular, além do currículo da escola. Quando muitos professores estão cansados, muitos estão cansados ou nem aguentam mais ouvir o sinal para subir para a sala, nós que estamos esperando o sinal tocar e ter alguma aula para a gente se fazer presente. E o que a gente ouve na escola é que o eventual não é valorizado, que tem um descaso e tudo mais, e sempre o aluno é esse que tem um descaso com os eventuais. E eu percebo que agora fica mais evidente ainda que o eventual não é só dentro da sala de aula. Esse descaso maior não acontece com os alunos. O descaso maior, ele vem de lá de cima e, por último, passa pela diretoria, pelos coordenadores, pelos professores efetivos e, por último, chega nos alunos. Os alunos são os que mais dão atenção, são os que fazem as aulas acontecer, certo? E esse descaso, ele vem lá de cima, desde o secretário de Educação, certo? E eu até marquei aqui uma fala do subsecretário da articulação da SEDUC, que ele fala assim, ele deu entrevista no jornal mês passado, ou seja, tinha 3 meses de pandemia, que ele fala que está procurando uma solução viável, certo, para segurar a nossa contratação, né, a contratação dos eventuais, dos 35 mil professores que estão sem receber. Ele fala que estão pensando em criar uma função, certo, para eles conseguirem pagar alguma coisa para nós nesse período. Ou seja, estão pensando assegurar essa contratação para os sobreviventes da pandemia, para os que conseguiram sobreviver, certo? Já vou terminar aqui as ideias, certo? Então, esse criar uma função que ele falou há um mês atrás, onde a gente tinha 3 meses de pandemia, só evidencia como a Secretaria de Educação enxerga nós, os eventuais. Eles enxergam nós como tapa-buraco, enchedor de linguiça, certo? Se eles querem algum motivo para assegurar a nossa vida nessa pandemia, ou até mesmo pagar um salário digno para nós, então que eles paguem com a desculpa que a gente vai se profissionalizar melhor, certo? Que a gente vai conseguir, como eu posso dizer, que nesse período de tempo onde a gente vai estar recebendo sem trabalhar efetivamente, que a gente vai se profissionalizar melhor, que a gente vai estar se preparando melhor para depois que quando as aulas voltarem, que eles cobrem da gente diplomas de cursos que a gente consiga fazer nesse meio tempo, entendeu? Não que eles cobrem da gente uma função paliativa que eles vão criar nesse pouco período de tempo.
Então, essa fala só mostra o quanto que eles não respeitam a nossa categoria e quanto que eles não respeitam nenhuma das outras categorias, não respeitam a nossa profissão mesmo. Firmeza? Obrigado pelo espaço aí, pelo tempo. Valeu, Rafael. É nóis. Obrigado, professor Aleph. Parabéns aí pela luta, pela resistência. E essa sua fala é importante. Essa função que o secretário falou tem que ser uma abono emergencial, dando condições para que todos possam sobreviver, Aleph. E isso falta, né? E essa invisibilidade que os categorias O, os eventuais têm, na Assembleia Legislativa, acho que foi por água abaixo com essa luta que vocês estão fazendo, com as iniciativas aí do professor deputado Carlos Gianazzi, fazendo na frente na Assembleia Legislativa, joga luz para o problema para que isso seja resolvido definitivamente, e aí vocês possam ter pelo menos o mínimo para sobrevivência e continuar depois dando as aulas, né, com o tempo apropriado. A professora Rosângela voltou? Conseguiu voltar? Vamos ver se consegue agora, professora. Desabilitar o seu microfone. Precisa... Embaixo, professor, tem um microfone, tem que tirar a setinha dele. No rodapé embaixo. Oi. Oi, agora sim. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Carlos, ao Luiz, ao Celso, que está dando essa oportunidade aí para nós, porque nessa pandemia, o governador virou as costas para os eventuais e nós ficamos totalmente desamparados. E deixando bem claro que o professor eventual, ele faz todas as atribuições do que qualquer professor faz, o professor eventual ele faz também. O professor eventual é um professor capacitado, porque a impressão que às vezes, categoria V, categoria S, categoria O, são professores que não são capacitados. Não, são professores capacitados, professores que têm duas graduações, professores que têm pós, professor que corre atrás, que estuda, que faz curso de Inova, que corre atrás dos cursos que o próprio governo aí, dá aí para os professores está fazendo. A gente corre atrás de tudo, a gente paga a faculdade, a gente faz fiéis, e é um professor que ele está na luta para estar aprendendo, para ensinar o aluno na escola, só que ele é desvalorizado. É um professor que não parece que o professor eventual, ele não come, ele não fica doente, porque ele não tem vale alimentação, ele não tem o IANSP, ele não tem praticamente direito nenhum, só se ele trabalhar ele vai ter direito, mas dentro da sala de aula, dentro da escola, ele tem toda a responsabilidade como qualquer um outro professor. Então, nós estamos aí na luta, contamos com a ajuda aí de vocês que dê essa oportunidade para nós mudamos, como o Carlos falou, tirar essas letrinhas, essa sopa de letrinha do meio da educação, V, O, não. Professor, é capacitado para estar ensinando, ele estudou para isso, ele fez faculdade, ele correu atrás, portanto, a gente merece uma oportunidade. O que falta é uma oportunidade para a gente mostrar mais e mais do que a gente é capaz. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora Rosângela. E o tema da nossa live é Somos Todos Professores. Chega de sopinha de letras, somos todos professores. Obrigado pela sua participação também. E para a gente ir caminhando para o nosso término da nossa live, eu vou passar para o nosso lutador social, professor Rafael. Estou vendo uma coisa do Sarau o Povo aí atrás de você, do Cafro. Parabéns, Rafael. Uma palavra a você, Rafael, para finalizar a nossa live. Obrigado, Celso. Obrigado, professor Gianazzi, que eu tenho satisfação de chamar de professor, porque realmente me deu aula de estrutura e função de ensino ali na Universidade de Santo Amaro. É uma pessoa que eu tenho um apreço incrível. Eu não tenho palavras, tá ligado? Para resumir esse final aqui, sinceramente, eu
eu estou emocionado depois de ouvir tanta gente falar, tá ligado? Porque o Aleph disse tudo, o João, nossa, o Thiago falou um drama que eu vivi. Você ter a incerteza do que é você ser o professor, mano. Você tá formado e não poder dar aula. Eu passei por isso, Thiago, tá ligado? Ô, João, é de verdade o que o Aleph falou. Nós somos os professores que dentro da escola temos um papel muito importante. Muitas das vezes o professor eventual, ele é o mediador. O professor eventual, muitas das vezes hoje ele entra dentro de uma sala de aula, ele dá 3 aulas. Ele dá as 2 primeiras, falta a última, ele volta e dá. E vai para casa. E quando daqui a pouco, 4 horas da tarde, ele volta para a escola e dá mais 3 aulas. E volta à noite e dá mais 2. Então, esse professor, ele está na disponibilidade dessa escola desde as 7 da manhã. Muitos desses professores são os que realmente têm que trazer um conteúdo diferenciado dentro da escola, sabe? E isso muito me dói. E aqui, como a professora falou, nós somos tratados como freelance. Muitas das vezes a escola, ela depende do nosso projeto, que o nosso projeto como professores eventuais são projetos identitários, muitas das vezes, para mudar e transformar o ambiente que vivemos. Isso é muito triste de se ouvir. Eu estava de categoria V até fevereiro, quando eu consegui pegar aulas 10 dias antes da pandemia, o que me tornou um professor categoria O. Eu nem sei o que eu estou fazendo direito com diário de classe. Tá entendendo? Como é que vai ser? O Rocieli, ele vai lá, ele realmente é um blogueirinho, ele fala bonito que nada vai acontecer. A minha grande sorte, benção, axé, aleluia, Hare Krishna, Shalom Adonai, Salam Aleikum, Namastê, é que eu tenho um diretor e uma coordenação que me abraça, uma diretoria preta numa escola chamada Renata Graziano. Então, o professor eventual, ele sofre desde a sua contratação, onde ele chega na escola para se apresentar. Se o diretor não gostar dele, nem sequer o diretor é obrigado a contratar esse professor eventual. Então, nós temos que repensar muito a condição desse professor categoria V, que é sofrida mesmo. Eu não tenho muitas palavras e nós temos que pensar isso. Eu tenho a agradecer ao Gianazzi, que no dia da atribuição, ele estava lá com a gente, lá era papo de 1h30 da manhã, e ele estava lá na diretoria de ensino Sul-2, correndo com a gente, para que nós pudéssemos pegar uma aula para pelo menos ter um vínculo, porque nós, categoria V, nem sequer temos a certeza que nós vamos poder pegar aula, nem sequer nós temos alguma estabilidade. Então, eu quero agradecer, eu quero concluir aqui com a minha fala, que ser professor é um sonho e nós não vamos deixar esse sonho morrer. O que for preciso, nós vamos se juntar. Eu não vou deixar de falar para o meu estudante, tá entendendo? Que a melhor profissão do mundo é a minha, que moro na rua debaixo de onde ele estuda. Eu não vou, porque meu pai era um analfabeto que veio do Nordeste, que não sabia escrever nem o próprio nome, e hoje em dia eu estou numa sala de aula de pé e podendo transformar a minha vida e a vida da minha comunidade, tá entendendo? Então, assim, nós professores, vamos resistir aí, vamos lutar junto, tá entendendo? É verdade, existe a divisão, sim. Tem professor que discrimina a gente, acha que a gente é um enchedor de linguiça, que nem falou o Aleph, mas não. Nós sabemos da nossa caminhada e nas responsabilidades que nós temos nas nossas costas como professores eventuais, mais do que nunca, do que trazer um conteúdo e mostrar a diferença. Eu não tenho mais nada para falar, obrigado. Eu sei que o concurso é uma saída, mas como que vai ficar o professor eventual dentro do concurso? Um professor que trabalha 9 aulas por dia para ganhar R$ 2.300, como ele estuda para um concurso? Então, nós vamos ter que pensar diversas formas e perspectivas e diálogos de que forma que nós vai realmente não soltar a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, então vamos repensar, porque tem gente trabalhando 8, 9 horas, 12 horas por dia, 13 horas por dia para tentar ganhar um salário que nem é tão digno assim, né? Claro que se eu for falar em relação aqui à minha vizinhança, os meus estudantes, que o pai está desempregado, chega a ser covardia, mas não se trata disso. Se trata de nivelar por baixo ou por cima, não, mas se trata de ter uma consciência. Obrigado, chega, não vou estourar o tempo. Valeu pela oportunidade, estou emocionado, engasgando, porque realmente todo mundo falou tudo que eu penso, e é isso. Além de tudo, ainda tem aqueles que sonham, que até eu semei o sonho. Certo? Obrigado. Tamo junto. Sara o povo, de verdade. Obrigado, meu professor Janás. Obrigado, Celso. Vitor, nossa, todo mundo aí, ó, de verdade, obrigado. Não tem palavras. Obrigado, Até. professor Rafael. Obrigado. Parabéns pela sua luta. Você é um grande lutador social em defesa da educação pública também. Grande guerreiro. Carlos, devolvo a palavra para você fazer o encerramento, Carlos. Primeiro, parabenizar a importante intervenção do professor Rafael, conheço já há muito tempo, lá da Unisa, é um batalhador da rede
Estadual de Ensino, agradecer a todos vocês que fizeram colocações e intervenções importantes para esclarecer a população, as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Muita gente não é da educação, não entende essa sopa de letrinhas, categoria S, V e O, né? Categoria F. Isso é um absurdo total. A nossa grande luta é para acabar com essa sopa de letrinhas. Por isso que nós temos projetos que nós apresentamos na Assembleia Legislativa para que haja estabilidade de todos os professores. Essa é a nossa grande luta, e que não haja mais toda essa divisão da categoria. Tem muita gente perguntando sobre a transformação de categoria S para F, né? O F foi uma categoria criada que ganhou estabilidade na reforma da Previdência em 2007, mas daí, por um dia de diferença na aprovação, muita gente ficou de fora, né, e não consegue voltar mais, ou por erros, como foi colocado pela Fátima. A Fátima falou, teve um erro, ela era para CF ter estabilidade, não teve porque teve um erro no processo dela. Enfim, mas é uma luta que nós estamos travando com muita força na Assembleia Legislativa. Então, são duas lutas que eu quero deixar claro aqui que nós travamos junto com vocês. Primeira delas, socorro emergencial, salário. Isso é o que importa nesse momento agora, porque, repito, os nossos professores, 35 mil professores eventuais e temporários passando fome, passando necessidade, dependendo de favor de familiar, de entidades, tendo que pegar a cesta básica na POESP ou em outras entidades. É uma situação muito grave, muitas vezes humilhante para esse professor, que é um professor da rede estadual de ensino. Ele é professor, é professora, é um educador, tem formação em nível universitário, está passando por esse processo, 4 meses sem receber. Então, isso tem que ser resolvido imediatamente. Nós apresentamos propostas na Assembleia, para a Secretaria da Educação, e vamos continuar cobrando. E a outra é um novo modelo de contratação para os professores não efetivos, que seja uma proposta que resolva essa situação do S, do V, de todos vocês, do O, que acabe com a quarentena, com a duzentena, definitivamente, né? Porque isso vai e volta. Às vezes é quarentena, às vezes é duzentena, isso tem que acabar, essa interrupção do contrato. Então, esse projeto que será provavelmente apresentado pelo governo, ele, quando for apresentado, nós vamos fazer uma intervenção nele, apresentando emendas, mas aí nós vamos reunir vocês, vamos apresentar emendas coletivas, construídas com vocês, como nós fizemos com o PLC 24, com o outro que nós apresentamos já lá atrás, em 2008, que é uma emenda à Constituição Estadual garantindo estabilidade no emprego para todos os professores, ACTs ou OFAs. Então, nós temos propostas coletivas e vamos apresentar também nesse PL que será encaminhado à Assembleia Legislativa. Nós queremos que os nossos professores, não importa a letra, o modelo de que ele seja tratado com dignidade. É isso que nós queremos, com dignidade humana. Essa é a nossa principal luta nesse momento. Então, quero agradecer vocês e dizer que nós estaremos acompanhando todo esse processo e fazendo as intervenções necessárias. Vocês foram brilhantes nas intervenções, didáticos, objetivos. Eu tenho certeza que as pessoas entenderam o que vocês estão passando, tá bom? Muito obrigado, e nós vamos continuar cobrando, e junto com vocês nós vamos ter êxito nesse processo para resolver a situação tanto dos professores temporários eventuais, como também dos professores categoria O. Muito obrigado a todos vocês, ao vereador Celso Janazzi, que ajudou na condução aqui dos trabalhos, ao Vitor Guerreiro, que coordenou todo o trabalho técnico aqui da nossa live. Boa noite a vocês e bom descanso. Até logo. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite.